E teve esse ponto, né? O Trump, até vou chamar o Eliseu Caetano de volta, porque o Trump disse assim, uma operação na Colômbia seria uma boa ideia. Como é que a gente pode interpretar isso, Eliseu? Rapaz, vem mais confusão por aí? Será, hein? Donald Trump fez algumas declarações citando alguns países que, obviamente, estão sendo interpretadas aí como ameaças ou até mesmo advertência, viu, para alguns países. Então vamos lá, eu separei aqui algumas das falas recentes para a gente poder destrinchar aí e discutir no estúdio. Bom, primeira coisa, ele falou sobre Colômbia, né? Então já indo a reboque daquilo que vocês estão discutindo aí no estúdio. Após essa operação da captura de Maduro e a transferência dele para Nova York, Donald Trump vem consecutivamente aí criticando abertamente o presidente colombiano Gustavo Petro. Ele chegou a dizer o seguinte, que uma operação militar contra a Colômbia, abre aspas, soa bem para ele, fecha aspas. No inglês, sounds good to me, é o famoso tanto fez, tanto faz. É uma, viu? E ele ainda acusou numa outra oportunidade Gustavo Petro de governar um país muito doente e de facilitar a produção de cocaína. Essas declarações, essas três que eu falei agora, que eu citei agora, foram dadas a bordo do Air Force One, do avião presidencial, para jornalistas e estão sendo interpretadas por líderes mundiais e pela imprensa internacional como uma ameaça retórica de ação militar ou até mesmo de uma pressão direta contra Bogotá. O presidente Gustavo Petro repudiou as declarações de Trump nas últimas horas, chamando-as de ameaças ilegítimas e ainda acusou os Estados Unidos de violar a soberania da Venezuela e de ter sequestrado Nicolás Maduro. Agora, Trump falou também sobre outros países, viu, David? Por exemplo, México. Ele também mencionou o México em um contexto semelhante, dizendo que, abre aspas, algo precisa ser feito, fecha aspas, em relação ao país, ou seja, sugerindo que os Estados Unidos esperam ver mudanças e mudanças significativas de postura e de ações concretas por parte do governo mexicano. No entanto, não há ainda um relato assim oficial, né, de Trump anunciando ou dizendo vou fazer uma operação lá no México. De qualquer forma, a presidente do México, a Claudia Sheinbaum, tem se posicionado e muito ao longo das últimas horas com relação à situação envolvendo Maduro e Venezuela e, claro, agora envolvendo o país dela, dizendo que o México e os Estados Unidos são parceiros, que não há menor necessidade de uma pressão como essa nesse momento. E como não poderia deixar de ser também Cuba. Então falamos de Colômbia, falamos de México e agora vem Cuba, porque em relação a Cuba, Donald Trump disse que o país, abre aspas, parece estar pronto para cair, fecha aspas, sugerindo que uma intervenção militar direta provavelmente nem seria necessária, porque o país, Cuba, sucumbiria pela falta do petróleo da Venezuela. Ou seja, dizendo que uma coisa estaria ligada à outra. Venezuela caindo, Cuba cairia em seguida. Então essa frase de Donald Trump, essa afirmação está sendo mais vista aqui como uma previsão ou um comentário político, não como uma ameaça direta de ação. Mas, como tudo na vida tem um mais, e principalmente se tratando de administração Trump, Marco Rubio, secretário de Estado, número 2 na hierarquia do país, né, se a gente não levar em consideração ali J.D. Vance, que é o vice-presidente, e que está um pouco de fora dessa tomada de decisão, né? Por que eu estou dizendo isso? Quem estava ao lado de Donald Trump quando ele deu o sinal verde para invasão e apreensão, detenção de Nicolás Maduro na Venezuela? Marco Rubio, e não J.D. Vance. J.D. Vance não estava aqui na Flórida. Para quem não sabe, o Trump, ele comanda os Estados Unidos de quinta a segunda aqui da mansão dele de Mar-a-Lago, que fica a poucos quilômetros de onde falamos ao vivo. Inclusive, na manhã de hoje, ele já foi para a Casa Branca, já está em Washington, D.C., inclusive acompanhado da entourage dele. Eu acabei de receber uma foto da Caroline Leavitt, que é a porta-voz da Casa Branca, secretária de imprensa. Ela já está lá na West Wing despachando, e pela foto que eu recebi, e aí que é informação de bastidor mesmo, ela tem 4 televisores lá no gabinete dela. Os 4 estão em redes de televisão mostrando ao vivo essa movimentação de Maduro lá em Nova York. Antes de eu terminar de falar de Cuba, só
dando um parêntese aqui nessa história do Maduro lá em Nova York, não vai ter transmissão ao vivo na televisão não, viu? A imprensa está toda do lado de fora, vai permanecer do lado de fora, mas dentro ali daquela situação, daquilo que o juiz vai falar, aquilo que ele vai responder, se é que ele vai responder alguma coisa, não saberemos a não ser por fontes, por pessoas que vão falar. Já estamos movimentando, a nossa equipe de reportagem já está se movimentando lá em Nova York para trazer informação de dentro da corte. Por quê? Porque tem muita gente acompanhando, né? Então a gente vai conseguir trazer alguma coisa aqui ao longo da programação da Jovem Pan. Então, voltando a falar de Cuba, o Marco Rubio já disse que talvez poderia acontecer alguma coisa nesse sentido com Cuba. Ou seja, foi além do presidente Donald Trump. O Trump só sugeriu que Cuba cairia automaticamente com uma possível queda de Maduro na Venezuela. Maduro caiu, Cuba segue em pé. Ele disse que vai ser uma questão de tempo, Cuba não teria como se sustentar sem o dinheiro do tráfico internacional de drogas da Venezuela e também sem o petróleo venezuelano, né? Bom, Marco Rubio disse que algo lá pode acontecer. E Marco Rubio é natural da onde? De Cuba. Tem família onde? Em Cuba. Inclusive fala espanhol perfeitamente, brilhantemente. Então você tem aí vários países que estão na chamada linha de tiro da Casa Branca nesse momento. E a gente, obviamente, vai seguir acompanhando todas elas aqui. E tem até Groenlândia envolvida nessa situação, David de Tarso. Pois é, muitos países, muitos contextos para a gente avaliar. O Eliseu segue apurando, a gente segue aqui também. Espera aí que eu tenho que falar um negócio, não posso entregar para você. Atenção, Helena Aidê, não me mate. Helena Aidê, nossa maravilhosa editora-chefe. Citei Groenlândia, é importante a gente ressaltar o seguinte, Groenlândia é um território autônomo que fica aqui no norte dos Estados Unidos e que é coordenado ali em parceria com a Dinamarca. Só que com o derretimento das geleiras, estão se abrindo canais de navegação e Donald Trump quer anexar a Groenlândia aqui aos Estados Unidos. E aí, a Katie Miller, que é a mulher do Stephen Miller, chefe de gabinete de Trump, ela hoje fez um post com uma foto mostrando o mapa dos Estados Unidos no território da Groenlândia, dizendo soon, na tradução aí para o português, vem aí, haverá notícias, dando a entender de que os Estados Unidos também podem fazer alguma ação lá. A Casa Branca ainda não se pronunciou a respeito, mas Donald Trump, ao longo dos últimos meses, já tem dito para todo mundo que quer anexar a Groenlândia. Os groenlandeses e os dinamarqueses, agora de manhã, já disseram que não vão aceitar, que os Estados Unidos precisam entender e respeitar a soberania do território da Groenlândia. Os Estados Unidos não abrem mão, dizem que é uma área que é importante para a defesa do país. Além de ter essa questão das geleiras que estão derretendo, abrindo espaço para navegação, ou seja, facilitando uma possível chegada militar de outros países nos Estados Unidos, tem a questão aérea. Eles acham que esse espaço ali vai ser importante para a segurança, para a defesa aérea dos Estados Unidos. Bom, tem muita confusão envolvendo os Estados Unidos somente no dia de hoje. A gente vai tentar acompanhar todas elas e trazer, obviamente, ao longo da programação da Jovem Pan, mas a maior de todas é essa agora envolvendo o ex-líder da Venezuela, o ex-líder do regime venezuelano, né? Ainda há muitas perguntas por lá, quem vai ficar comandando, se vai ser os Estados Unidos ou não. Tem essa questão do Brasil, tem a CELAC que não se posicionou oficialmente, tem daqui a pouquinho, viu, na ONU, lá em Nova York, também em Nova York, esse encontro do Conselho de Segurança, que a gente também já está lá com fontes nossas acompanhando, e a gente vai, ao longo do dia, destrinchando todos esses assuntos aqui na programação da Jovem Pan. Agora sim, eu volto com você no estúdio, David. Toca daí, bom programa para vocês. Inclusive a gente está com a imagem da Groenlândia, né? O Eliseu estava comentando sobre isso com a bandeira americana, para quem nos acompanha pelo rádio, trazendo o contexto, porque vários deles para a gente avaliar, até tô dando uma olhada aqui no chat no YouTube, né? Para quem nos acompanha pela plataforma. E o Eliseu acho que queria falar alguma coisa, Eliseu? Essa imagem, para quem nos acompanha em vídeo, né, ou pelas plataformas da Jovem Pan, YouTube, televisão, é exatamente do post da Katie Miller. E chamou a atenção porque ela não é alguém que faz parte do governo dos Estados Unidos, né? Ela é casada com um alto funcionário do governo dos Estados Unidos. Por que ela fez esse post? Por que ela escreveu "vem aí"? O que ela quis dizer com isso? Nem ela, nem o marido, nem a Casa Branca se posicionou a respeito. Pode ser uma torcida pessoal, mas pode ser uma informação privilegiada. Vai entender. Mas a gente vai seguir daqui acompanhando, David.
Sem dúvida alguma, muitas condenações sobre essa ação do Trump. Eu estava dando uma olhada, como eu disse anteriormente, aqui no chat do YouTube, inclusive convido você a participar conosco, né? O meu xará, o David Ribeiro, disse assim, ó, faça um paralelo também entre a invasão americana e o sequestro de Maduro com a invasão da Ucrânia pela Rússia, porque a Rússia fez a condenação ali, se manifestou, e aí agora está condenando a ação dos Estados Unidos. Diego Tavares. Pois é, David, faça o que eu faço, o que eu digo, não faço o que eu faço, né? É aquela velha história que as nossas avós já contavam. Agora, sobre o caso da Colômbia, é importante a gente resgatar um pouco da linha do tempo aqui. Nós tivemos o início do caso da Venezuela com Donald Trump classificando o Cartel de los Soles como uma organização de narcoterrorismo internacional e chamando o presidente venezuelano de líder desse cartel. Com a Colômbia, está acontecendo algo muito semelhante. O Clã do Golfo foi agora recentemente também classificado por Trump como uma organização terrorista internacional e Trump também já acusou Gustavo Petro de liderar esse cartel. Então, provavelmente nós estamos vendo aí essa história sendo reescrita. Nós estamos vendo o mesmo padrão que levou à deposição de Maduro no último sábado. Então, possivelmente, Gustavo Petro agora está com um alvo nas costas de fato e deve estar temendo aí pela sua continuidade à frente da presidência da Colômbia. E o fato da questão da Groenlândia também ter sido colocada na mesa agora, também pode causar muitos problemas para os próprios norte-americanos, porque essa disputa com a Dinamarca vai colocar em xeque a rigidez da OTAN, que é o principal instrumento internacional do ponto de vista bélico dos norte-americanos. A Dinamarca é uma das fundadoras da OTAN lá em 1949, então entrar em atrito com um país fundador de um organismo como a OTAN certamente vai entrar também nessa questão de reconfiguração, reorganização do tabuleiro geopolítico internacional. O mundo vai passar por muita instabilidade nos próximos anos, isso é um fato e Donald Trump é protagonista desse processo. Exato, Trump matou a ordem liberal internacional, né? Não existe mais a chamada ordem liberal, que era baseada no direito internacional, em organismos multilaterais, em princípios básicos de respeito à soberania dos outros países, a ideia da não intervenção entre os países, a ideia de respeito a regras como a premissa básica da coexistência entre os países e da produção da paz, algo que foi essencial no mundo do pós-guerra, né? O mundo saiu da Segunda Guerra Mundial tentando construir um sistema de instituições que gerassem um mínimo de equilíbrio para garantir paz, com a memória muito acesa da desgraça que significa uma guerra de proporções mundiais. Havia ali uma preocupação muito grande de como construir estabilidade, de como construir um ambiente de cooperação internacional. Esses princípios foram demolidos, em parte porque houve um desgaste dos próprios mecanismos internacionais que foram perdendo legitimidade, que foram tomando decisões muitas vezes incoerentes, que foram perdendo capacidade de aplicação das regras e, em parte, pela sabotagem dos grandes líderes, como Putin, do lado da Rússia, que ignorou completamente esse sistema ao invadir a Ucrânia, e também agora Trump, na liderança dos Estados Unidos, dinamita também esse conjunto de regras. Na prática, o que está em vigor no mundo hoje é simplesmente a lei do mais forte. E o que chama bastante atenção, quando se trata de América do Sul, onde o Brasil, em tese, tem vocação natural por sua dimensão econômica, por sua dimensão territorial, o Brasil é simplesmente ignorado. O Brasil, nesse mundo da lei do mais forte, não existe internacionalmente. Eu só queria lembrar, né, mano, concordo em parte do que você disse, mas a violação do sistema normativo do direito internacional começou há muito tempo, antes do Trump. Não estou aqui nem defendendo o Trump, mas começou já lá com Putin, nem na Ucrânia, nem na invasão da Ucrânia. Na invasão da Crimeia, em 2012, a gente já pode citar uma ação unilateral que violava diversos princípios do direito internacional. Se fala até do Bush, né, na invasão do Iraque, sem autorização do Conselho de Segurança da ONU. Então,
o que eu vejo, na verdade, é que a gente está vivendo um momento de colapso operacional do direito internacional. O sistema normativo, ele segue rígido, ele existe, mas a gente assiste uma verdadeira falência prática dos mecanismos de direito internacional para impor, de fato, a coerção aos Estados-membros da ONU e de toda a comunidade internacional. A gente assiste países como a Venezuela transgredir diversos diplomas de direito internacional, seja por crimes da humanidade, crimes cometidos contra a humanidade, tortura, perseguição política, seja por crimes relacionados ao tráfico de drogas, ao narcotráfico, ao crime organizado, violando, por exemplo, a Convenção de Palermo, de cooperação dos Estados no combate ao crime organizado. Porém, a gente deixou de assistir qualquer mecanismo que pudesse impor uma sanção real a esses países. E aí surgem essas ações unilaterais, que vêm, de certa maneira, socorrer e trazer certa justiça. De um lado, você tem um risco, porque gera um precedente de quem é que vai avaliar isso, de como vai ser feita essa avaliação, da lei do mais forte, mas, de outro lado, é inegável que isso traz uma justiça, primeiro, para um povo como o venezuelano, que vem sofrendo, vem sendo vítima do chavismo há décadas, e você traz também o benefício para a comunidade internacional, no sentido de segurança pública internacional, ao limar, ao passar a alijar, ao reprovar e impedir que países vinculados, que têm envolvimento e muitas vezes uma simbiose com o crime organizado, sigam ganhando força sem qualquer tipo de sanção. Só que quando o Trump, nesse bolo, faz ameaças à Dinamarca... Aí foge da narrativa, aí eu concordo. Aí o que se gera é caos. Aí não tem porque a Dinamarca está fazendo contra alguém. Gente, tem muita coisa pra gente avaliar ainda, inclusive com informações ao vivo. Tava dando uma olhada aqui no chat enquanto vocês repercutiam. Algumas pessoas contrárias, então, a essa ação do Trump, outras favoráveis. A maioria, acredito que, pelo menos no nosso chat, são favoráveis a essa medida, mas aí algumas pessoas também se lembrando sobre essa ação que resultou na morte de venezuelanos. Então, teve essa incursão e teve toda essa questão.